Então, como já mostra o primeiro slide, eu vou falar sobre algo sobre o Buda Dharma, que na realidade a filosofia budista ela compreende muitos conceitos, alguns muito profundos, não diz respeito só a um estilo de vida, mas também a compreensão de certas coisas extremamente profundas sobre as quais a gente precisa refletir bastante. E eu retirei essa fala desses 5 livros, eu gostaria de falar para vocês quais. Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, de Shantideva. Esse Como Saber Quem Você É, do Dalai Lama. O Voto do Bodhisattva, de Geshe Gyaltsen Gyatso. Esse livro que é bastante interessante, que é um diálogo entre um monge, que ele é um monge que na realidade ele é um ocidental, e depois ele mudou de vida e foi viver no Tibete como monge, dialogando com um filósofo ocidental. Então é um livro muito interessante, O Monge e o Filósofo, o Budismo Hoje. E esse outro do Dalai Lama, que é uma pessoa que me inspira bastante, Mente em Conforto e Sossego. Então, na realidade, a partir desses livros, eu fiz uma síntese dos tópicos que eu achei mais interessantes passar para vocês. Licença que foi me requisitado que eu colocasse aqui. Bom, então, eu acho que todo mundo já sabe, mas a tradição espiritual que a gente conhece como budismo começou há cerca de 2.500 anos com Siddhartha Gautama Shakyamuni, um príncipe que abandonou as comodidades da vida na corte e foi viver em práticas altamente ascéticas durante 6 anos, depois dos quais ele abandonou essas práticas, resolveu seguir o caminho do meio e depois resolveu sentar-se embaixo de uma árvore conhecida como árvore Bodhi e ficar lá até atingir a iluminação. E nesse processo, de fato, ele atingiu a autorrealização mais perfeita de que se tem notícia. A partir disso, ele proferiu o primeiro discurso chamado O Primeiro Giro da Roda do Dharma, Dharma aqui significando os ensinamentos espirituais, porque Dharma tem vários significados, mas nesse caso o primeiro giro da roda do Dharma significa ao primeiro discurso de Siddhartha Gautama em Varanasi, a respeito das 4 nobres verdades, que na realidade são o sustentáculo de toda filosofia budista, né? E essas 4 nobres verdades, todo mundo já ouviu falar, que são a verdade de que o sofrimento existe, né? A verdade da origem do sofrimento, a verdade da possibilidade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que leva à cessação. Sobre a verdade de sua origem, a gente fala sempre que a causa do sofrimento é o apego, não é isso? Mas ao longo da palestra eu vou destrinchar um pouco mais isso aí, porque não é apego puro e simples, tem muitas outras coisas envolvidas para que a gente gere esse sofrimento na gente e nos outros. E a verdade do caminho que leva à cessação é o nobre e óctuplo caminho, que está aí, essa listinha de requisitos para que a gente pratique esse nobre e óctuplo caminho, que é mesmo uma receita dada por Buda para que a gente evite o sofrimento. Então seria compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Na realidade, a minha palestra não é sobre as 4 nobres verdades, nem sobre o nobre óctuplo caminho, então eu não vou entrar em detalhes aqui sobre esse nobre óctuplo caminho, mas é só para a gente colocar o pé na história que, no final de tudo, isso aqui é que vai ser o caminho para que a gente consiga se aproximar da iluminação. Então, na realidade, essas 4 nobres verdades, elas querem dizer que todo ser humano está em busca da felicidade e quer evitar sofrimento, certo? Isso aí é óbvio. E aí,
O budismo, na realidade, Siddhartha Gautama, ele esmiuça bem essa questão do sofrimento, falando que, na verdade, todo o nosso sofrimento, ele é resultado de inter-relação de causas e efeitos. Muitas vezes, causas e efeitos que iniciaram antes mesmo dessa vida, certo? Antes mesmo do nosso nascimento. E só na compreensão dessas causas e efeitos é que a gente vai poder superar o sofrimento, né, através da compreensão das causas do sofrimento e conseguir o nosso objetivo, que é a felicidade, através da compreensão das causas que nos levariam à felicidade. Então, em essência, as 4 nobres verdades, ela fala da lei de causalidade. Ela explica que, na realidade, estamos inseridos num contexto de causa e efeito que culmina com o nosso sofrimento ou nossa felicidade, certo? A partir daí, o budismo, ele destrincha toda uma psicologia mesmo budista para que a gente consiga, através dessa doutrina, que seja, conseguir superar o sofrimento. Então, ele começa falando nessa inter-relação, certo? Ele chama de surgimento dependente, ou seja, as coisas que existem no mundo fenomênico, tudo, objetos, eventos, fatos, pessoas, tudo, na realidade, passam a existir na dependência de outras causas, de outras condições, certo? Mais para frente vamos falar que nessa situação a gente vai entender que eles não têm uma existência intrínseca, tá? Então, olha, o surgimento dependente refere-se ao fato de que todos os fenômenos impermanentes, sejam físicos, mentais ou outros, passam a existir na dependência de certas causas e condições. E o que quer que surja dependendo de certas causas ou condições não está operando exclusivamente por seu próprio poder. Isto nos dá uma visão mais holística, uma vez que, seja a situação boa ou ruim, ela depende de causas e condições. Vamos lá, isso ainda é um nível muito superficial para a gente se aprofundar, mas eu gostaria de começar na superfície mesmo. Peguemos um exemplo na política internacional, por exemplo, certo? Então, está acontecendo uma situação na política internacional, obviamente essa situação ela não tem uma causa, não tem uma existência intrínseca. Ela está ali em decorrência de outras causas e condições que vinham acontecendo até culminar naquele fato. Vamos pensar aqui numa guerra. Obviamente, a Segunda Guerra ela teve todo um contexto de causas e condições que culminasse nela, isso é óbvio. Na medicina, do mesmo jeito. Então, a gente atende um paciente que tem uma doença e a gente fica olhando só para aquela doença, a gente não vai compreender nada. Temos que perceber que aquela doença tem causas e condições que a geraram. Só assim a gente vai compreender, mais para frente, a gente vai compreender que nada tem existência intrínseca e, portanto, tudo pode ser modificado na realidade. Na economia, o livro cita um exemplo de corrupção, por exemplo. Ela ocorre porque as pessoas envolvidas na economia, elas só estão visando lucro. Então, a causa da corrupção seria essa, tá? Só para ilustrar. Esse surgimento dependente também fala da dependência das partes. Ou seja, qualquer substância, qualquer objeto, qualquer coisa no mundo fenomênico, ele é um todo, sim, mas ele só existe por causa de suas partes. Exemplos bem simplórios. Uma panela e uma mesa. Panela, para existir, ela precisa do cabo, ela precisa da tampa, ela precisa da boca, né? A mesa precisa do tampo de vidro, precisa das pernas, porque senão não é uma mesa. E a panela, se não for o conjunto, não é uma panela. Cada coisa precisa das suas partes para compor o todo.
Então, o surgimento dependente fala das causas e condições prévias e das partes que precisam compor o todo. Ele fala que até as partículas atômicas, por menores que sejam, elas também são compostas de partes. Por quê? Elas podem ser fragmentadas porque elas têm extensão espacial, de outro modo não poderiam se combinar com outras entidades semelhantes para formar algo maior. E fala que mesmo que os físicos descubram partículas cada vez menores dentro de uma partícula atômica, mesmo assim, isso aí que for detectado no mundo fenomênico, ele poderá ser fragmentado. Porque se não tiver uma extensão espacial, não pode se unir a outras partes para formar um todo. Então, tudo é composto de partes. Tudo depende de suas partes. E no tempo, no quesito tempo, porque a gente estava falando na questão de espaço e de forma, né? Na questão do tempo, ele dá até um exemplo de uma pessoa que subitamente olha para um vaso azul. Apenas olha de relance, rapidamente. Mas esse momento, ele é composto de partes. Por menor que seja, existe um contínuo de tempo em que existe um momento anterior, o presente e o posterior, para que você diga que olhou ali para um vaso azul. E assim é em relação a tudo. Sempre existe um contínuo de tempo. Então, o tempo, ele também é formado de partes, nesse conceito aqui, certo? Então, apreciando o argumento do surgimento dependente, isso aqui foi tirado de um livro de Dalai Lama, então ele diz: se o todo e suas partes existissem de modo como parecem existir, você seria capaz de apontar um todo que fosse separado de suas partes. Há um conflito no modo como o todo e suas partes aparecem e no modo como realmente existem, mas isso não significa que não há todos. A conclusão deve ser a de que há todos, mas sua existência estabelecida na dependência de suas partes. Eles não existem independentemente. Certo? Isso é só para a gente compreender o que vai vir depois, tá? Então, se nenhum fenômeno existe de modo independente, isto significa que eles são vazios de existência intrínseca. Vamos ficar com isso. Buda ensinou que saber sobre essa vacuidade, ou seja, esse vazio de existência intrínseca, é condição para a nossa libertação do sofrimento. Então, sabermos sobre essa vacuidade, ou seja, que nada tem uma existência intrínseca, é a única condição para a nossa libertação do sofrimento. Por que isso? Porque aí a gente vai, a partir dessa percepção, que mais para frente eu vou aprofundar, mas a partir dessa percepção de que as coisas não têm existência intrínseca, a gente pode estender para nossas sensações, nossos sentimentos, nossos agregados, como o budismo fala, que são as sensações, percepções, formas mentais e consciência. Tá? E aí, o que é que Buda diz? Ele diz que realmente só nos libertando da ignorância sobre a vacuidade é que vamos conseguir lidar com os kleshas. O que são os kleshas? Kleshas é aquilo que aflige a partir de dentro. É uma palavra em sânscrito que significa exatamente isso, o que aflige a partir de dentro. Por quê? O que aflige a partir de dentro está sendo bem enfatizado por mim. Porque a gente tem dois tipos de experiências conscientes. A gente tem as experiências conscientes sensoriais, que, como o nome está dizendo, dizem respeito aos nossos sentidos, certo? E essas experiências, elas nos causam prazer e dor, certo? Elas causam. Então, a gente, por exemplo, no sentido do tato,
Se a gente põe o dedo no alfinete, a gente vai sentir dor, né? Ao mesmo tempo, se a gente cheira um perfume maravilhoso, a gente vai sentir prazer. Então, existe sim prazer e dor nessas experiências sensoriais, mas é uma coisa superficial demais. O budismo valoriza, na realidade, os kleshas, que são as aflições a partir das experiências conscientes mentais. Por que isso? Porque se a gente parar para pensar, as nossas experiências mentais, as nossas formas e emoções são muito mais agudas. Tudo que a gente experimenta a nível de pensamento e de emoção é muito mais intenso do que o que a gente experimenta a nível sensorial. E pode ser desastroso, inclusive, certo? Então, o budismo, ele reforça muito a questão da gente transcender esses kleshas. Mas para transcendê-los, precisamos compreender e precisamos compreender que, na realidade, não existem intrinsecamente. Porque senão a gente não vai conseguir transcendê-los. Certo? Quais são essas 6 aflições ou kleshas primários, segundo o budismo? Apego, ira, orgulho, ignorância, visões aflitivas e dúvida aflita. Mas temos 20 aflições derivadas. Da ira, a gente pode citar cólera, vingança, despeito, inveja e malícia. Do apego, podemos citar avareza, vaidade e excitação mental. Da ignorância, a gente cita dissimulação, obtusidade mental, infidelidade, procrastinação, esquecimento e desatenção. E do apego com ignorância surge pretensão, desonestidade, falta de vergonha, desconsideração pelos outros, descuido e distração. Certo? Então, a gente vê que é um leque muito grande de sentimentos muito desagradáveis que são capazes de causar muito sofrimento para a gente e para os outros. E, através desses sentimentos, a gente pode até exemplificar atos, desde matar uma formiga até uma guerra, certo? O filósofo indiano Shantideva, que é desse livrinho aqui, inclusive, que eu, de fato, eu sugiro, porque ele é maravilhoso, ele fala que quem vive realmente o budismo não se manifesta em nenhum nível diante das adversidades, certo? Fica resoluto e sereno diante de qualquer problema. E ele ressalta que, na verdade, tudo mesmo que a gente atribui às adversidades, a coisas externas, na realidade está dentro da gente, é a nossa mente. Quando a gente diz, hoje eu estou feliz ou hoje eu estou triste, se a gente parar para pensar, isso diz respeito, de fato, a nossas emoções, nossos pensamentos, não diz respeito a uma coisa externa. A gente pode estar com um problemão e amanhecer bem, depois de uma meditação bem feita, depois de orações, enfim, elevou a consciência, está com um problema ali, sem problema. E ao mesmo tempo pode estar tudo maravilhoso, a gente entrar numa depressão. Ou seja, o que é o problema na verdade? Não está fora, não está fora. Pode estar, mas a gente tem como lidar com ele. É só saber, é só querer. E ele exemplifica Shantideva da seguinte forma. Você veja, por exemplo, o processo de envelhecimento e de morte. Tá? Tem qualidade intrínseca desse processo de envelhecimento e morte? Ele não tem qualidade intrínseca. Sabe por quê? Porque aqui no Ocidente, a gente acha isso horrível, né? Ninguém gosta, ninguém quer envelhecer, ninguém quer morrer. Se você sugere que uma pessoa é idosa, a pessoa, se tiver muita vaidade, vai ficar ofendida, vai entrar num desses kleshas aqui. E lá no Oriente, no Tibete, por exemplo, se você chama uma pessoa de idosa, isso é um elogio enorme, porque eles adoram o processo de envelhecimento, eles adoram porque eles estão adquirindo experiência e sabedoria. E eles não têm o menor problema com a morte. Não tem.
Então, o envelhecimento e a morte tem qualidade intrínseca? Não tem. Depende unicamente das percepções, depende dos pensamentos e das emoções que a gente gera em relação a isso. Isso é bem óbvio, né? E aí, a gente pode lembrar que, na realidade, esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos, eles refletem dois impulsos principais, que são o apego, ou a atração e a repulsa. Né? Tudo a gente ou repudia ou se sente atraído, e aí gera todo aquele manancial de kleshas desagradável. E a partir disso, a gente gera karma. Karma é uma palavra em sânscrito que significa ação. Não é consequência, como muita gente pensa e entende. A questão é que toda ação da gente, ela traz uma consequência. Ela traz, de qualquer forma, já está dentro, uma ação ela já tem a semente da consequência dentro dela. Só os karmas neutros, que seriam uma coisa assim, biológica ou um reflexo, é que não vão gerar consequências. Mas qualquer outro tipo de ação, qualquer outro, vai gerar, em pensamento, em palavra, em ação, vai gerar algum karma, seja bom ou ruim. Bom ou ruim, inclusive, sendo esses dois termos extremamente relativos, porque não existe nada bom nem ruim. O que existe é a lei nos colocando em harmonia com ela, a grande lei nos colocando em harmonia com ela, tá? Então, chama-se de karma sadio e insalubre, mas a gente sabendo que não é ruim. O insalubre é aquele que gera consequências de sofrimento ou dor. A gente pode dizer isso. Consequências de sofrimento ou dor. E o sadio gera consequências de prazer e felicidade e alegria. Mas não é bom nem ruim. Tá tudo dentro da lei. E aí, se a gente parar para pensar o que é que está na raiz dessas ações, desses sentimentos, que são os kleshas, a gente vai ver que é o apego. Mas é o apego ao objeto? Será que é o apego simplesmente ao objeto? Ou será que, em última análise, é um apego ao senso de um eu? Porque, na verdade, todos os objetos, ideias a que nós somos apegados, pessoas, fatos, tudo o que somos apegados, na realidade, somos apegados porque aquilo interage com a gente de uma forma positiva, gerando o apego de atração, ou negativa, gerando a repulsa, que é uma outra forma de apego. Então, na realidade, esse apego é o senso de eu. As pessoas que não têm o senso de eu, que conseguem se libertar dessa personalidade que fala tão alto, elas não têm apego a nada externo também. Porque nada vai lhes trazer prazer ou dor, apenas essa pessoa vai fluir com as coisas que vão surgindo, vai fluir. Sim, até gostando, ou não, mas assim, sem um apego, não é uma relação exatamente de apego. Porque não afeta, não afeta. Quando afeta, é porque tem um senso de um eu. Então, o apego, na realidade, é o senso de eu, em última análise. A gente fala muito, fulano é apegado ao marido, ou à esposa, ou a um objeto. Não, apegado a ele mesmo. A ele mesmo. Em última análise. E aí, o budismo, ele propõe que a gente entenda certas coisas para que a gente comece a trilhar o caminho de superar o sofrimento. Então, ele propõe que a gente entenda, por exemplo, dentre tantas outras coisas que tem para ser compreendida na filosofia budista, existem os 4 selos, que são 4 axiomas. O primeiro fala que todos os fenômenos compostos são impermanentes. O que é que isso quer dizer? Mais do que aquilo que todo mundo sabe, que
tudo é passageiro, tudo é fugaz, tudo acaba, existe uma visão um pouco mais aprofundada sobre isso. Na realidade, não é que as coisas elas começam e terminam abruptamente, repentinamente. Não é isso. Na realidade, existe em tudo uma transformação de momento a momento. As coisas elas vão se transformando, momento a momento. Se a gente ficar atento, nada permanece igual, nem mesmo de um segundo para o outro. Então, nesse fluxo, nessa mudança, momento a momento, uma coisa que se originou já encerra em si mesma a semente da cessação. A origem e a cessação, na realidade, são a mesma coisa, que é a impermanência vista por perspectivas diferentes. Entende? Não tem como uma coisa começar sem ela encerrar dentro de si um fim. Não é o fim e para tudo no sentido literal da palavra, mas uma mudança, uma modificação. Tudo modifica, tudo, de momento a momento. O segundo axioma fala que todos os fenômenos contaminados são insatisfatórios. Contaminados aqui significa fenômenos que estão sob a influência dos kleshas. Que se a gente parar para pensar, é quase tudo. O terceiro, todos os fenômenos são vazios, desprovidos de autoexistência. A gente vai falar melhor sobre isso, que é a vacuidade. Mas é mais ou menos aquilo que as coisas não têm uma existência intrínseca. E o parte último é que o Nirvana é a verdadeira paz. Nirvana aqui não significa apenas o Nirvana de quem se libertou do ciclo de Sansara. Mas ele deixa claro que o Nirvana aqui pode ser conseguido aqui e agora. Basta que a gente se livre da ignorância sobre a natureza verdadeira da vida, a natureza essencial. Por exemplo, percebermos profundamente a vacuidade e nos libertarmos dos kleshas já é uma forma de estarmos vivenciando o Nirvana. E isso é possível, não só quando a gente parar o ciclo de Sansara, né? Interromper o ciclo de Sansara. E o que é que nós podemos fazer na prática para nos libertar dessa existência condicionada? A primeira coisa, eu coloquei aqui, eu não queria só dizer, porque isso é muito importante. A gente ouve muito, mas precisa ser dito e redito, que quando os budistas falam em renúncia, não estão falando sobre abandono de nossas posses, e sim desses estados de mente. Eu queria muito ressaltar isso, porque os budistas, eles têm essa percepção de que você pode viver no mundo mesmo, tendo inclusive um palácio, e tendo uma esposa, e tendo filhos, e etc. Mas você só precisa se libertar dos kleshas e perceber a verdade sobre a vida. É isso. É não ter apego, é não sofrer por causa das coisas, por causa das ilusões que as coisas nos trazem. Não é abandonar tudo. E a Aryadeva, que é um filósofo indiano do século III, ele fala, primeiro, o insalubre, que são aqueles karmas, né, insalubre que eu falei, primeiro o insalubre deve ser evitado. No meio, o eu deve ser evitado. Por fim, todas as visões devem ser evitadas. Sábio é aquele que sabe disso. E a partir desse pensamento dele, surge um caminho que é proposto, mas, claro, cada um que trilhe o seu caminho, né, para se libertar das ilusões. Mas existe essa proposta desses 3 passos. O primeiro é abster-se das práticas insalubres.
E aí existem, de fato, 10 práticas insalubres citadas nos livros, mas eu não queria citar, porque eu acho que cada um tem que, através de sua intuição, perceber quais são as práticas insalubres. Eu não gostaria de citar. Eu acho que todo mundo mais ou menos tem uma ideia, mas vai desde você, de uma fala ríspida com os outros até um assassinato, digamos assim, né? E também tem coisas que dizem respeito a você fazer mal a si próprio. Então são práticas insalubres. Então abster-se dessas práticas insalubres em primeiro lugar. E aí, quando a gente consegue, digamos assim, superar esse nível mais grosseiro de existência, aí a gente vai conseguir tentar começar a desafiar os kleshas. Enquanto tivermos com práticas insalubres, é impossível pensar em desafiar os kleshas. Eles vão existir de qualquer maneira. Mas quando estivermos prontos, vamos conseguir desafiar os kleshas. E aí eles propõem que seja por meio de antídotos. Antídotos é exatamente o oposto, vai para outra polaridade, né? Daquilo que está te causando aquele sofrimento, aquela coisa negativa. Então, ele, por exemplo, fala, num caso de ira, alguém te ofende, procura cultivar a bondade amorosa. Eu, particularmente, penso que na hora que você é ofendido, se você passou a vida inteira sendo irascível, vai ser muito difícil você praticar a bondade amorosa naquela hora. Eu acho que a gente tem que cultivar a bondade amorosa dia após dia. Dia após dia, para que nesse momento a gente seja capaz de lançar mão desse antídoto. Senão fica muito difícil. Isso em relação a todas as outras coisas, por isso estamos aqui. Que a gente aprender dia após dia, já está usando esses antídotos antes que eles sejam necessários, né? E aí o terceiro, e é o mais difícil. O Dalai Lama fala que com 35 anos ele ainda não tinha conseguido perceber o que era a vacuidade, né? Que o terceiro é exatamente cultivar um insight sobre a vacuidade. E aí ele diz, com 35 anos eu ainda estava me deparando com situações que me faziam ter flashes, vislumbres do que era a vacuidade. Mas hoje eu ainda não tenho essa plena visão da vacuidade. É algo de fato muito complicado. Mas a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre isso agora, certo? Que é o grande X da questão. Então assim, eu não quero que vocês leiam ainda aquilo. Seguinte, como eu falei antes, a vacuidade, ela diz respeito ao vazio da existência intrínseca. O que é isso? Eu também já falei que todas as coisas, elas ocorrem na dependência de outras causas e condições, certo? Então, a gente pode citar milhares de exemplos, mas a gente vai ver que antes de qualquer coisa com a qual a gente esteja lidando naquele momento, houve situações, pessoas, outras partes envolvidas para que aquilo esteja acontecendo. Até mesmo a visão de um objeto. Houve as pessoas que construíram o objeto, se for de madeira, houve a árvore que foi arrancada para construir aquele objeto, e houve a semente que foi plantada. E, enfim, vai longe, né? Então, primeira coisa é isso, certo? A segunda, sabendo que todas as coisas, elas são consequentes de causas prévias e condições, isso torna claro, torna óbvio que tudo tem uma maleabilidade, uma flexibilidade para ser transformado, certo? Se não fosse assim, não existiria causa e efeito, a lei de causa e efeito, por exemplo, tá? Não existia o processo de envelhecimento na gente, o bom não poderia se tornar ruim, vice-versa, o ruim bom, enfim, o que não está evoluindo, começar a evoluir. Então, existe uma flexibilidade aí nessa história.
E é aí que a gente pode entrar, percebendo a vacuidade, certo? Então, compreender o surgimento dependente promove a compreensão do vazio. E compreender o vazio promove a compreensão do surgimento dependente. O fato de os fenômenos terem uma natureza de falsidade, ou seja, essa não existência intrínseca, que aquela coisa ali é ela por si, só, independente, porque quando ele diz que as coisas são falsas, é porque elas não conseguem existir sozinhas. Então, elas não têm existência independente, então elas têm uma certa falsidade de existência, falsidade de existência. Então, o fato de os fenômenos terem uma natureza de falsidade é que eles permitem mudar tanto, por serem desprovidos da veracidade e de serem auto-instituintes, as pessoas e as coisas são afetadas por condições e passíveis de transformações, passando de mal para bom, de declinando para desenvolvendo-se, de juventude para velhice. Efeitos desfavoráveis, como a dor, podem ser evitados abandonando-se certas causas, como inveja, e efeitos favoráveis, como a felicidade, podem ser alcançados pelo aprendizado de outras causas, como alegrar-se com o sucesso dos outros. Tá? Então, a gente sabendo o que é que está causando aquele efeito indesejável, a gente atua nele e modifica. Simples assim. Mas aí tem mais uma coisinha para complicar, que é o significado da conceitualidade. Olha só, imaginemos uma casa, uma linda casa, no meio do mato, no meio da selva, certo? Com cômodos divididas, bem divididazinha. Imagine que vem um civilizado, uma pessoa civilizada e olha para aquela casa. É uma casa, para ele é uma casa, que serve para dormir, para cozinhar, para assistir televisão, sei lá, para o que ele quiser. Ele já visualiza ali os cômodos e vai saber direitinho que é uma casa. Agora vamos colocar um selvagem que nunca, absolutamente nunca, nunca viu nada parecido com a casa. O que é que ele vai ver? Ele vai ver um troço grande, e ele não vai ter a menor ideia do que aquilo seja. Certo? Então, essa casa existe, ela existe. Existe por si mesma. Seguinte, tem um exemplo muito falado no budismo, que é de quando a gente entra num quarto escuro, tá só uma penumbra e tem uma corda enroladazinha. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso. A pessoa vê aquela corda enroladazinha, tá na penumbra, na hora vai achar que é uma cobra, certo? Por causa dos condicionamentos, da memória, dos medos e tudo mais. Para ele aqui é uma cobra. É uma cobra, tá? Só que não é. Aí Chandrakirti, um outro filósofo, também do século III, ele fala, aqueles fenômenos, coisas, pessoas, enfim, objetos, que existem somente quando a conceitualidade existe e não existem quando a conceitualidade não existe, não são definitivamente estabelecidos em virtude de sua própria natureza, como uma cobra imaginada numa corda enroscada. Então ele fala nessa cobra por isso, por causa desse exemplo que, né? Mas enfim, eu gostaria de repetir essa frase. Vamos lembrar da casa, o civilizado e o selvagem que nunca viu. Então, aqueles que existem somente quando a conceitualidade existe. A casa para o civilizado. Mas não existe quando a conceitualidade não existe. A casa para o selvagem. Então, não são definitivamente estabelecidos em virtude de sua própria natureza. Não são. São produto de quê? De um conceito. A casa ali, ela só existe por causa do conceito de casa do civilizado. Ela não existe.
não existe de forma intrínseca. Entende? Que ela não existe de forma intrínseca. Ela existe porque o civilizado pensa, casa é isso, tem 3 cômodos, sei lá quantos cômodos, e cozinha e banheiro. É um conceito. Então, objetos externos são parte do processo pelo qual a consciência deles é gerada. Objetos externos são parte do processo pela qual a consciência deles é gerada. Um agente é dependente de um ato, e um ato existe na dependência de um agente. Exceto por surgir de maneira dependente, não vemos outra causa para o seu estabelecimento. Quem disse isso foi Nagarjuna. Então vamos lá, vamos destrinchar isso. A gente sabe que todo efeito tem uma causa. Todo mundo sabe. Todo efeito, ele é efeito na dependência de uma causa. Todo mundo sabe. Mas a causa também só é causa dependendo do efeito. Sabia? A causa também é causa dependendo do efeito. Mesmo que a causa seja aparentemente anterior ao efeito, ela só é uma causa porque ela vai gerar aquele efeito. Tá claro isso? Se ela não gerar um efeito, ela não é causa de nada. Então, voltando à primeira frase, objetos externos são parte do processo pelo qual a consciência deles é gerada. As coisas, elas só serão aquilo que é conceitualmente porque elas são causas de um efeito que já está como é que se diz, intrinsecamente nela, interligado com ela. Se uma causa não vai gerar efeito, ela não existe. Então, se a casa não vai gerar nenhum efeito no selvagem, ela não existe, certo? Então, olha a última frase. Dizer que o mundo é estabelecido por pensamento conceitual significa que os objetos, sem depender de uma consciência, não podem estabelecer sua existência por si mesmos. Eu acho que isso dá muito o que pensar, né? Dá muito o que pensar. Que as coisas que estão por aí, elas realmente não existem. E a gente às vezes pensava, pensa assim, eu pensava no caso, né? O que depende da minha percepção, né, são situações envolvendo minha própria vida, vamos dizer assim, depende da minha percepção, ou realmente às vezes envolvendo outros, tal. Mas na realidade tudo que existe como resultado de conceitos formados a respeito. Apenas isso. E não é que ainda não. E aí a gente pode estender isso para os kleshas, né? A gente pode estender isso para os kleshas. Porque olha só, se uma ofensa, que é uma causa de um efeito que é ficar ofendido, se essa causa ela só vai existir na dependência do efeito, também essa causa ela pode nem existir se a gente quiser. Eu acho que para a gente é mais válido do que essa coisa de casa existir, casa, panela, né? A gente tem que ficar pensando mesmo nos kleshas, né? Nos sentimentos, né? Não tendo efeito, não tem nem a causa. Entende? É isso. E aí, com essa proposta, o budismo fala, né, que se você cultiva um insight sobre essa vacuidade de todas as coisas, porque isso é vacuidade, né? Você se liberta. Claro que, como é que vai fazer isso? Uma purificação na sua vida e prática meditativa mesmo. Não tem como conseguir
sem práticas meditativas. É muito importante, porque é através da prática meditativa que a gente se livra dos pensamentos, mesmo que não seja kleshas, mas pensamentos do cotidiano, né, o que tem que fazer hoje, pagar a conta, sei que lá, sei que lá, sei que lá, se livra disso e acessa essa verdade. E aí vai ver, eles falam que os meditadores, eles veem essa vacuidade. E deve ser um negócio tão sério de se ver que o Dalai Lama diz que ainda não viu até hoje plenamente essa vacuidade. Ele só disse que um dia ia passando um monte de gente na frente dele e ele percebeu que ninguém existia ali. Ninguém existia, era tudo ilusão. Porque se você estender a vacuidade para o ser humano, para o eu com E minúsculo, você vai ver que não existe o eu com E minúsculo. Porque o que a gente pensa que existe, na realidade é o complexo mente e corpo. E nada pode ser mais sem existência intrínseca do que o complexo mente e corpo. Isso muda dia após dia, dependendo de causas e efeitos, dia após dia. Então todo mundo, na realidade, é uma ilusão. Aí, a proposta é que a gente viva através, ou com, melhor dizendo, com os 3 refúgios, que são a joia do Buda, ou seja, pegar os ensinamentos budistas e tentar trazer para a nossa vida, enfim, tanto na vida prática como em termos de compreensão dos conceitos. Desculpe, isso é a joia do Dharma. A joia do Buda é se mirar no ser que atingiu a iluminação, né, e vive de fato o Dharma. A joia do Dharma é que é trazer para a nossa vida essa compreensão e esses conceitos. E a joia da Sangha é isso, é esse grupo, o grupo com o qual você se une para perceber esses conceitos, para perceber o Dharma, para perceber, colocar em prática, porque realmente fica muito difícil a gente conseguir colocar em prática sozinho. E, além do mais, eu penso que a Sangha é o melhor veículo para que a gente possa desenvolver compaixão, aprender a lidar com as pessoas, com a diversidade. Se a gente não está numa Sangha e tenta buscar o caminho espiritual sozinho, a gente nunca vai conseguir, inclusive, treinar para não se ofender, né? A gente precisa de todo um treinamento, a gente precisa de pessoas. Então, a Sangha é muito importante para a gente pôr em prática esse treinamento contra os kleshas, digamos assim, também, até isso. Mas, para desenvolver mesmo compaixão e aprender uns com os outros. E aí, eu vou finalizar já. O meu objetivo não era realmente falar muito, porque eu acho que o pouco que se falou dá para a gente começar a refletir algumas coisas. E eu oriento os livros, né? São muito bons. Esse do Dalai Lama é fantástico. Ele destrincha muito bem essa questão da vacuidade, até mais do que os outros. E aí eu queria finalizar com a frase dele mesmo, tirada exatamente desse livro. Como nossas atitudes de permanência e amor próprio são o que destroem todos nós, as meditações mais frutíferas são sobre a impermanência e o vazio da existência inerente, por um lado, e o amor e compaixão, por outro. Foi por isso que Buda enfatizou que as 2 asas de uma ave que voa para a iluminação são a sua sabedoria e a compaixão.